Hoje nós vamos falar sobre edificando um templo para Deus. E antes de mais nada, já vou avisar que não é uma construção física, não, esse templo é você. Amém? O texto que eu vou ler, a base para a nossa palavra, eu preciso ler um texto um pouco longo, tá bom? Então quero que vocês acompanhem comigo, porque nem todos conhecem a história, o texto bíblico, então eu preciso ler um texto um pouco mais longo do que o normal. Está lá em 1 Crônicas, começando pelo capítulo 21, versículos 22 a 25. 1 Crônicas 21, 22 a 25, diz assim: Disse Davi a Ornã: Dá-me esse lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me-o pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome o rei, meu senhor, para si faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã: Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei sacrifício, holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Então aqui Davi compra o terreno onde seria construído o templo. Depois nós vamos um pouco adiante, no capítulo 22, os versículos 1 a 5. Disse Davi: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade, pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para o nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes da sua morte. E agora um pouco adiante, já no capítulo 29, disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Amém? Esse texto todo que eu li, ele conta a história de como foi construído o primeiro templo, o templo de Salomão. E esse templo surgiu num momento difícil, um momento em que Davi tinha feito um censo, ele queria saber o tamanho do seu exército, e isso não agradou a Deus. Aparentemente ele estava confiando mais
no seu poder humano do que no poder de Deus naquele momento. Estava assim ensoberbecendo no coração. E Deus então disciplinou, não somente Davi, mas o povo por causa disso. Naquele momento Davi se arrepende e o primeiro texto que nós encontramos é o momento em que ele diz assim: eu preciso, nesse momento de arrependimento, eu quero fazer algo diferente. Ele teve uma iniciativa de consagração da sua vida e de consagração a Deus. Ele decide construir o templo. Até ali só havia o tabernáculo. Ele então primeiramente compra aquele terreno e depois o texto seguinte vai mostrando todas as providências que ele tomou para construir o templo. Na verdade, Davi não pôde construir o templo, tanto que o templo é chamado de Templo de Salomão. Deus disse que não ele, mas o seu filho construiria o templo. Mas ainda assim, ele tomou todas essas iniciativas e fez esse preparo. E eu quero trazer essa palavra para você hoje, não para falar sobre um templo físico, porque nós estamos na nova aliança. E agora Deus habita, é no nosso coração. Você é o templo do Espírito hoje, amém? E você precisa edificar um templo para Deus. Davi era um homem de Deus, sim ou não? Mas houve um momento em que a consagração, o arrependimento, fizeram com que ele tomasse uma iniciativa de buscar a Deus de uma maneira diferente. E ainda que você seja um servo de Deus já, hoje talvez seja o dia de você realmente tomar consciência de que é preciso edificar um templo para Deus. E que esse templo é a sua vida. Você não sabe quanto tempo tem de vida. E ainda que nós soubéssemos, e ainda que todos nós tivéssemos uma vida longa, essa vida longa ainda é muito curta. E tudo passa muito rápido. Sua vida tem um propósito eterno. Você não está aqui simplesmente para receber uma bênção. Você não está aqui simplesmente para construir os seus planos naturais, terrenos, e buscar a bênção de Deus para isso. Você tem um propósito eterno. A sua vida pertence a Deus. Você recebeu de Deus uma oportunidade, uma possibilidade tão grandiosa que é ser o templo do Espírito. Como é que você não vai valorizar isso? Ser chamado servo de Deus, como é que você não vai valorizar isso? Que grande desperdício é se nós passarmos a vida inteira aqui e por mais que conquistemos coisas, no final descobrimos que não edificamos um templo para Deus, que não consagramos a nossa vida para Deus e não vivemos para Ele, não vivemos para cumprir os seus propósitos, mas vivemos apenas para fazer uma faculdade, trabalhar, prosperar financeiramente, comprar isso, comprar aquilo e acabou. Então hoje eu quero fazer um desafio a você, que você olhe para esse momento em que Davi toma essa iniciativa de construção do templo e você busque as mesmas atitudes, o mesmo coração para edificar hoje um templo para Deus, que é a sua vida, amém? Então, eu quero mostrar para você algumas atitudes que eu vejo aqui nesses textos e que eu acho que nós devemos imitar também. Em primeiro lugar, Davi teve um coração tratável. Um coração tratável. Nós vemos lá no capítulo 21, versículo 22. Disse Davi a Ornã: dá-me esse lugar da ira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. Davi, ele teve consciência do seu pecado. Ele teve um coração tratável, porque o templo não surgiu num momento de glória, num momento em que estava tudo bem. A iniciativa de construir o templo surgiu no momento em que ele pecou. Surgiu no momento em que, por causa do seu pecado, ele e o povo inteiro sofreram a disciplina de Deus. E ele poderia muito bem, como muita gente faz, se rebelar. Muitas pessoas erram quando pecam e depois erram porque se rebelam contra Deus. Em vez de rebelião, o que é que Davi fez? Ele consagrou a sua vida, consagrou a vida do povo. Ele entendeu o seguinte: precisamos tomar uma atitude. Não quero que isso se repita. Precisamos fazer algo. Precisamos sair dessa situação melhor do que estávamos. E essa é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas no momento de aconselhamento. Muitas vezes as pessoas buscam aconselhamento no momento de queda, no momento em que há um erro, no momento em que há um pecado, uma crise, uma dificuldade.
E eu digo para elas: você pode sair daqui melhor do que estava. Você não pode evitar mais o pecado, porque ele já aconteceu. Você não pode evitar o problema que já está criado. Mas então, pelo menos, que a gente consiga sair daqui melhor do que a gente estava. Que a gente saia daqui com uma atitude de consagração, com uma atitude de busca a Deus, com uma atitude que mude o futuro. O passado não dá para mudar, vamos mudar o futuro, amém? Vamos mudar o rumo das coisas, vamos mudar as nossas atitudes. E foi isso que Davi fez. Ele teve uma atitude de consagração. Ele sofreu a disciplina sem se rebelar. E eu quero dizer para você então que o primeiro passo para oferecer algo a Deus é o arrependimento e a consciência do pecado. O primeiro passo para construir um templo para Deus tem que ser aquele susto que você toma quando você olha para a santidade de Deus e depois olha para dentro de si. Quando nós olhamos para a nossa vida, para os nossos pensamentos, nossas atitudes, e nós olhamos para a santidade de Deus, nós temos aquele confronto. A gente vê o quanto Deus é digno de muito mais e o quanto nós somos pequenos, quanto as nossas vidas às vezes estão erradas, estão fora dos trilhos. E esse susto de perceber que existe uma vontade de Deus e existe um rumo que eu estou seguindo aqui que não está bem alinhado com essa vontade, tem que fazer com que a gente tenha uma atitude de consagração. O primeiro passo então que Davi dá é demonstrar um coração tratável, um coração que diante da disciplina se quebrantou diante de Deus, amém? Os crentes muitas vezes estão buscando a Deus, buscando a bênção de Deus e não têm essa consciência de rever a sua vida. Sabe, eu acho que a gente tem até falado muitas vezes, mas é necessário. Há um grave erro nos nossos dias. As pessoas estão vindo para a igreja muitas vezes apenas em busca de uma bênção de Deus. E as próprias igrejas, os pastores, especialmente grandes igrejas que têm muito acesso à mídia, têm transmitido ao povo essa visão de que você precisa vir porque Jesus vai te dar uma bênção. E Deus realmente nos abençoa porque Ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele cuida de nós, mas você precisa buscar a Deus com a consciência de arrependimento, de quem você é e de quem Deus é. Você precisa tomar um susto diante de Deus e dizer assim: Deus, o Senhor é tão maravilhoso, e eu sou aqui tão pequeno, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso que o Senhor mude a minha vida, eu preciso consagrar a minha vida ao Senhor e permitir que o Senhor faça algo. E talvez você até pense assim: mas eu sempre vou continuar sendo pequeno e Deus sempre muito grande. Deus valoriza a tua vida. Sabe, o que nós temos para oferecer a Deus não é tão valioso assim, né? A gente pode pensar. E de fato, o que é a minha vida diante de tudo que existe nesse universo? Muito pouco. Mas Deus valoriza essa sua vida. Amém? Ele quer habitar nesse templo. E Jesus morreu para que isso fosse acessível a nós. Então Deus quer valorizar isso. Você pode olhar, comparando o templo que Davi pretendia construir aqui, tomou a iniciativa, depois Salomão concretizou. Ele era pequeno, insignificante até, perto de grandes construções da sua época. Outros templos pagãos, inclusive algumas coisas que existem até hoje, não é? As próprias pirâmides do Egito, que não são um templo, mas era um túmulo ali, são gigantescas. Esse templo que foi construído aqui era pequenininho perto disso. Não tinha uma glória humana tão grande, mas Deus valorizou a atitude de consagração. A sua vida pode parecer insignificante perante o mundo, mas ela é importante para Deus, e você precisa consagrá-la ao Senhor como um templo. Você precisa edificar um templo para Deus hoje, amém? Então, em primeiro lugar, reconhecer essa necessidade, buscar a Deus, construir um templo, colocar nossa vida diante do Senhor. Ele teve um coração tratável. Em segundo lugar, eu quero dizer que Davi teve a disposição para entregar-se, para sacrificar. 1 Crônicas 29:2 diz assim: eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de vários cortes, de várias cores,
de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque é uma casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Davi teve uma disposição pessoal de se entregar. Ele era rei, e vocês sabem que o rei antigamente, ele tinha muito poder. O poder do rei era praticamente absoluto. O rei fazia o que ele queria. Davi podia determinar que as pessoas fizessem as coisas. Ele poderia simplesmente jogar o peso dessa reconstrução que era necessária, o peso desse momento de restauração no povo e dizer assim: gente, vocês precisam se arrepender, nós precisamos fazer isso para Deus, e vão lá e façam. Ele poderia simplesmente dar as ordens, e as suas ordens seriam cumpridas. Mas ele entregou a sua própria vida, ele entregou do seu ouro particular, das suas coisas, ele se sacrificou. E eu quero dizer para você hoje, o que ele fez com muita excelência. Em primeiro lugar, o primeiro texto que eu li, você deve se lembrar, quando ele tenta comprar o terreno onde seria construído o templo, e Ornã diz assim: não, porque já tinha havido inclusive uma aparição de um anjo ali, né? Então Ornã também já estava preparado para ofertar a Deus, e ele diz assim: não, o terreno é seu, não precisa me pagar nada, eu ofereço a Deus. E Davi diz assim: não, eu não vou oferecer a Deus holocaustos, sacrifícios que não me custem nada. Eu vou pagar o preço devido por isso aqui. Eu vou me envolver pessoalmente nesse negócio. Vai doer no bolso, mas eu vou fazer a minha parte. Eu não vou me omitir. Eu sei que eu não vou conseguir construir algo para Deus simplesmente confiando no que os outros vão fazer. Eu preciso fazer algo. E essa atitude então de Davi honra a Deus. Ele depois então faz ofertas abundantes, ofertas pessoais. Não somente isso, ele segue adiante e dedica-se ao planejamento de tudo aquilo. Ele se envolveu pessoalmente de uma maneira intensa. Eu quero dizer para você, hoje muitas pessoas estão esperando que os outros façam as coisas para eles, para Deus. Muita gente está terceirizando a sua vida espiritual. A igreja vai ter que fazer algo por mim. A igreja vai ter que mudar a minha vida. Esse pessoal do louvor aí vai ter que ter tanta unção que quando eu chegar aqui as coisas vão mudar aqui. O pastor vai ter que pregar uma mensagem que mude minha vida. Você está terceirizando a sua vida espiritual e achando que os outros vão mudar a sua vida. E você não vai edificar um templo para Deus assim. Você vai edificar um templo para Deus quando você assumir a disposição, o desejo de buscar e de fazer algo diferente para Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Então algumas pessoas hoje esperam muito, mas oferecem pouco. Terceirizam a sua vida espiritual. Acreditam que os outros é que vão cuidar da sua consagração. Eu quero dizer para você, santificação e consagração têm um custo pessoal. Santificação e consagração têm um custo que ninguém pode pagar por nós. Meu irmão, vou deixar bem claro para você. A gente pode orar uns pelos outros? Deve. A oração de alguém pode abençoar muito a sua vida? Claro. Os dons espirituais, eles existem para que a gente ministre uns aos outros, para que a igreja seja um corpo, e é importante que a gente seja um corpo. Mas nada vai substituir a tua oração pessoal diante de Deus. Nada vai substituir. Antigamente, hoje mudou, não é? Mas antigamente tinham uns crentes, uns homens, que tinham orgulho da vida espiritual das suas mulheres. Minha mulher é uma mulher de oração. Diziam batendo no peito, minha mulher é uma mulher de oração. E você? Mas isso já mudou, né? Amém? Então as pessoas muitas vezes estão terceirizando. Alguém vai orar por mim. Alguém vai orar por mim. Alguém vai fazer as coisas por mim. E não é assim que as coisas funcionam. Nada substitui a tua vida pessoal com Deus. Nada substitui o seu tempo de ler a Bíblia. Por mais que você tenha aqui
como temos aqui, especialmente o nosso apóstolo, com tanto conhecimento bíblico e que nos traz palavras tão edificantes, se você não tiver o seu tempo pessoal com Deus, lendo a Bíblia, você perdeu a melhor parte. Existem pessoas de oração aqui que podem orar por você? Sim. Inclusive esqueci de avisar, pastor Daniel, amanhã, né, começa a maratona de oração. Então, se você quer buscar Deus, 6:30 da manhã, você pode começar uma semana abençoada. Mas e se você não orar? Você perdeu a melhor parte da vida de oração. Então Davi, ele se envolveu pessoalmente, ele fez um sacrifício de colocar realmente tudo ali. Eu ouvi há pouco tempo, alguns anos na verdade, um pastor mentiroso, existem pastores mentirosos por aí, gente, dizendo assim, na televisão: vem aqui na rua tal, número tal, e você vai ser abençoado nessa noite. E se você não tiver fé, venha sem fé mesmo, porque aqui eu vou ser a pessoa que Deus escolheu hoje para abençoar a sua vida. E se você tiver fé, guarde a sua fé na gaveta e venha, porque hoje sou eu que vou abençoar a sua vida. E eu pensei assim, eu não vou dizer tudo o que eu pensei não, porque mas eu pensei assim, mentiroso, infeliz. Eu vou dizer assim o que eu pensei, safado, picareta. Ele está enganando o povo. Guarde a sua fé na gaveta. Onde é que vocês viram isso, gente? Jesus, quando curava alguém, Jesus podia dizer, concorda comigo? Jesus poderia dizer assim, ó, eu sou a pessoa que vai abençoar a sua vida, porque Ele é o nosso Senhor. Ele curava alguém e dizia assim, a tua fé te salvou. Então, não terceirize a sua fé para ninguém, especialmente para esses que, tentando iludir você, fazer negócio com a fé, vão dizer, eu sou a pessoa que vai te abençoar. Não, você vai buscar a Deus, amém? E Deus vai abençoar a sua vida. Edifique um templo para Deus, a sua vida é esse templo, e é você quem precisa tomar essa primeira atitude de consagração. Terceiro lugar, Davi demonstra amor a Deus. Ele não estava simplesmente com medo da disciplina, ele demonstrou amor a Deus. Capítulo 29, versículo 3 diz, e ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário, porque amo a casa de Deus. Ele não fez o que fez movido por medo. A disciplina tinha cessado, gente, já tinha passado. Ele escolheu 3 dias e Deus deu 3 dias de disciplina para o povo. Aquele momento de disciplina provocou nele uma busca a Deus, um olhar para Deus. E ele constrói o templo, não ele, mas Salomão futuramente, não é? Mas ele toma essas iniciativas de consagração por amor a Deus, porque eu amo a casa do meu Deus. E ama a casa do seu Deus, porque ama a Deus. Amém? Então eu quero dizer para você, o primeiro fundamento dessa edificação, o primeiro fundamento desse templo que vamos edificar para Deus, tem que ser o amor. 1 Coríntios 13 nos ensina que se não for movido pelo amor, não serve de nada para Deus. Você pode fazer muitas coisas, você pode realizar grandes coisas aos olhos humanos, mas se a tua motivação não é o amor a Deus, não vai valer nada. E tem gente fazendo grandes coisas hoje em dia por ambição pessoal, tem gente fazendo grandes coisas para elevar o seu próprio nome, tem gente fazendo grandes coisas porque é naturalmente um empreendedor. Não vale nada para Deus se a base, se o fundamento não for amor. O amor diminui inclusive o peso do sacrifício. Construir aquele templo iria exigir um sacrifício pessoal, iria exigir um sacrifício financeiro, ia mexer no bolso do povo. O povo todo teve que ofertar para que aquele templo fosse construído. Desde aquele tempo, o ouro já era uma coisa valorizada e era caro. Ouro, prata, madeira, tudo que foi consagrado ali, tudo que foi necessário para aquela edificação, custava dinheiro, gente. Mexeu com todo o povo. Havia um sacrifício
para ser feito, mas o amor diminui o peso desse sacrifício, amém? Quando a gente faz as coisas sem a motivação certa, tudo fica pesado. Tem gente que vai servir a Deus, se envolve no ministério, movido por uma necessidade de valorização, para curar seus próprios traumas interiores, para se sentir importante, por isso, por aquilo, e a vida fica pesada, o ministério fica pesado, tudo que você faz fica pesado, porque não é movido pelo amor. Eu me lembro de uma ilustração que um pastor amigo meu contava sempre, que ele dizia que estava ali o irmão carregando um outro já pesado, né? E obviamente fazendo um grande esforço, e alguém perguntou assim, mas não está pesado demais? Não, ele falou, não, é meu irmão. O amor ao irmão fazia com que o peso não fosse tão grande. É o meu irmão. Quando você ama a Deus, e quando você faz as coisas para Deus, elas não ficam pesadas. Se servir a Deus se tornar algo pesado para você, pare um pouquinho, e procure para ver se você está fazendo tudo movido por amor. Sabe, você abrir uma célula e de repente fazer a célula um peso. Você está servindo a Deus num ministério aqui na igreja, no diaconato, em qualquer ministério, no louvor, no revivo, onde for. E de repente as coisas parecem pesadas para você. Talvez esteja faltando amor mesmo à obra de Deus. Porque quando há amor, o amor diminui o peso desse sacrifício. As coisas se tornam mais leves, amém? Então eu quero dizer para você, o amor é a motivação mais digna de todas. O amor é a motivação mais forte, mais potente de todas. E o amor é a motivação aceitável diante de Deus. Ela é digna, ela é forte e ela é aceitável diante de Deus. Então o amor é a motivação que nós precisamos procurar. Muitas pessoas estão pessimistas hoje em dia. Talvez esteja faltando amor. Porque se você ama a Deus acima de tudo, se você ama a obra de Deus acima de tudo, todas as dificuldades que se colocarem diante de você serão pequenas. As pessoas estão pessimistas talvez porque esteja faltando amor. E quando falta amor, quando a gente está somente olhando para dentro de si, basta que algum problema surja, basta que alguma dificuldade surja, que as circunstâncias não sejam favoráveis e a pessoa fica desanimada. O amor tem que ser a nossa motivação, amém? Em quarto lugar, quero dizer que eu vejo aqui na vida de Davi também, a iniciativa. Eu já falei da disposição dele de sacrificar e etc., mas eu quero falar aqui da iniciativa no sentido da disposição dele de ser um modelo. Porque quando eu falei sobre consagração, era entre ele e Deus. Mas agora, esse ponto eu quero enfatizar a relação entre ele e o povo. Davi teve iniciativa, teve liderança, disposição para ser um modelo. Então vamos lá no versículo 5, capítulo 29, versículo 5. O ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Ele, quando deu a sua contribuição, quando ele teve uma iniciativa, quando ele deu o primeiro passo, em vez de esperar que os outros fizessem, ele foi o primeiro a se apresentar. Aí ele pode então dizer assim, quem mais aí está disposto a fazer isso? Quem mais vem comigo? Ele liderou pelo exemplo, ele liderou tendo a iniciativa, fazendo primeiro aquilo que ele esperava que os outros fizessem. Um dos grandes problemas que nós temos na liderança hoje em dia, e isso vale para todos os lugares, vale para a política, vale para a igreja, vale para o mundo empresarial, é que muitas vezes as pessoas estão cobrando que você faça algo, mas elas mesmas não estão fazendo nada por isso. Elas estão cobrando o sacrifício dos outros, mas elas mesmas não querem fazer sacrifício nenhum. Davi foi diferente. Ele deu o primeiro passo, ele teve iniciativa, ele então, através da sua consagração, foi um estímulo para outros. Para construir esse templo para Deus, nós precisamos caminhar juntos, amém? Ainda que hoje esse templo seja a minha própria vida, quando nós falamos de construir um templo para Deus, estamos falando de um povo. E nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos ser estímulo um ao outro. Davi, ele sabia que ele não construiria o templo.
Deus disse para ele que ele não poderia construir o templo. Mas ele teve iniciativa mesmo assim. Quando Deus disse para ele, olha, você não vai construir o templo, vai ser o seu filho, porque você tem muito sangue nas mãos. Ele poderia dizer, tá bom Deus, então eu vou esperar Davi construir. Não. A consagração, a dedicação, a iniciativa que ele teve, a liderança que ele teve era tão forte, que ele quase pecou, gente. Porque veja bem, Deus disse para ele assim, você não vai construir o templo. Ele falou, tá bom Deus, mas eu posso levantar as ofertas. Eu posso pedir para o povo trazer ouro, prata, madeira, eu posso pedir para os estrangeiros irem trabalhar, eu posso fazer a planta do negócio aqui, eu posso preparar tudo, eu posso fazer todo o planejamento estratégico, eu posso conversar com o povo e mobilizar todo mundo. Gente, quase que ele pecou, porque faltou um triz para ele construir o templo antes de Salomão. E ele disse, olha, Salomão é que vai construir, mas ele é novo ainda, então eu estou preparando tudo. Ele foi no limite do que Deus permitiu. Deus disse assim, você não vai construir. Ele falou, tá bom, mas eu vou fazer tudo o que eu puder. A única barreira para Davi foi a vontade de Deus. Onde Deus disse, daqui isso não passa, ele não pôde passar. Percebe que diferença comparado com aquilo que a gente às vezes está fazendo para Deus? A gente às vezes está fazendo o mínimo para Deus, a gente quer que Ele faça tudo, a gente quer que os outros façam tudo, e a gente não está sendo disponível, a gente não está tendo a liderança, a iniciativa de consagração, de busca, a gente está esperando que os outros mudem a nossa vida, que tem gente esperando que os incrédulos, que o mundo mude para que as coisas fiquem bem. Se o mundo mudar, tem gente esperando mudança vindo de incrédulos. Se os políticos acertarem a mão na economia e conseguirem fazer esse país... Não, gente, é você. É você para colocar a tua vida e para ser um estímulo para que outros façam a mesma coisa. Uma das coisas lindas que existe na igreja é o exemplo. As pessoas quando chegam aqui e não conhecem a Jesus, elas não conhecem a Bíblia. Eles leem a Bíblia pela tua vida. Entenderam? Foi assim comigo. Quando eu me converti, nunca tinha lido uma Bíblia na minha vida. Li versículo anotado em para-choque de caminhão, mas uma Bíblia eu nunca tinha lido, com 17 anos. E o que eu vi quando eu cheguei na igreja, antes de ter tempo de conhecer a Bíblia, que é um processo longo, eu vi a Bíblia vivida na vida das pessoas. Eu vi o exemplo de vida daquelas pessoas que serviam a Deus e que tinham vida com Deus. Então, quando nós temos iniciativa, liderança, nós nos tornamos modelo para outros. Nós construímos um templo para Deus, edificando a nossa vida, e essa edificação da minha vida vai impactar também a vida de outros, e talvez de muitos outros. Eu não sei qual vai ser a amplitude da sua influência, mas você pode influenciar alguém. Não falando, não simplesmente querendo cobrar das pessoas que elas mudem, mas mudando a tua vida. E quando a tua vida muda, outros vão notar. Amém? Então eu faço um desafio a você, tome decisões hoje, tome iniciativas. Você está ouvindo uma mensagem sobre construir um templo para Deus e você está entendendo que esse templo é você. Tome iniciativas hoje, tome decisões de consagração, decisões de mudança de atitudes, de hábitos. Comece um novo hábito hoje. Pastor, eu não conheço muito a Bíblia. Comece hoje a conhecer. Mas vai demorar. Quanto mais você demorar para começar, mais vai demorar para acabar. Comece um hábito de leitura. Comece um hábito de oração, de tempo diário com Deus. Não tem tempo? Procura, descubra onde é que dá para arranjar esse tempo. Tire algumas coisas da sua vida. Elimine algumas coisas da sua vida. E hoje é fácil eliminar coisas da nossa vida, porque o mundo moderno tomou tanto do nosso tempo, que é fácil encontrar um lugar onde a gente pode ganhar um tempinho. Eu vou contar uma coisa para você que acontece comigo, duvido que nunca tenha acontecido com você. Entro lá numa rede social, não vou dizer o nome para não fazer propaganda, porque eu quero procurar alguma coisa. Vamos dizer, eu quero procurar o perfil lá da igreja para ver que hora vai ser a maratona de oração do pastor Daniel amanhã. Eu esqueci que é 6:30 da manhã.
Eu quero ver onde é que é. Aí eu entro lá, daqui a pouco aparece uma foto do irmão. Olha que bacana. Aí dali eu vejo outra coisa, dali eu vejo outra coisa, dali eu vejo outra coisa. Quando eu vejo, passei meia hora vendo besteira e esqueci o que eu estava fazendo. Já aconteceu com você ou não? Então a gente tem tempo, né? A gente só está jogando ele fora. A gente só está administrando o mal. Mas a gente tem tempo. E a gente pode consagrar a Deus esse tempo. A gente pode começar novos hábitos que vão construir algo diferente nas nossas vidas, novos hábitos que vão fazer com que a nossa vida seja um templo para Deus habitar, e as pessoas vão poder ver a presença de Deus nas nossas vidas e também vão ser estimuladas a mudar, amém? E por fim eu quero dizer para vocês, a última marca que eu quero mostrar na vida de Davi e que nós vamos ter que cultivar também é a alegria. Capítulo 29, versículo 9 termina dizendo assim: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Júbilo, alegria é bom, sim ou não? Você está alegre nessa manhã? Júbilo é uma alegria multiplicada, é uma alegria esfuziante. É uma alegria amplificada. E aí o texto diz assim, que Davi se alegrou com grande júbilo. Não foi só alegria, não foi júbilo, foi grande júbilo. O povo se alegrou em sacrificar, se alegrou em ofertar. Gente, ofertar, tirar do nosso bolso, do sustento da nossa casa, dos nossos sonhos particulares e ofertar para Deus, para muita gente não é um momento alegre, não. Tem gente que faz isso assim, tá bom, é uma obrigação, se eu não fizer pode ser que seja pior. Vai que Deus me disciplina se eu não der, então as pessoas fazem de uma maneira pesada, com medo, com tristeza. Eu já vi gente, por exemplo, que em relação ao dízimo, fica chateado quando tem um aumento de salário. Você já ficou chateado por ter um aumento de salário? A pessoa fica chateada na hora de dar o dízimo, porque o dízimo dele aumentou também. Aí ele tem que dar o dízimo maior, e ele fala, puxa, agora ele tem que dar um dízimo maior. Mas o dízimo maior é porque ele está ganhando mais, em vez de se alegrar, ele fica triste. Eles se alegraram. Servir a Deus traz alegria, gente. Uma das coisas que a gente precisa quebrar na mentalidade do povo de Deus, é essa mentalidade triste, apagada, pessimista. Quando você fala de consagração, o que você imagina? Uma pessoa de joelho dobrado, chorando, encurvada. Consagração é uma palavra que parece triste para a gente. Consagração para muita gente parece que é botar o joelho no milho. Você não imagina alegria na consagração, sim ou não? Ou sou só eu que penso errado às vezes? Quando as pessoas olham para alguém que está servindo a Deus, pensam assim, puxa, bacana, né? Mas é difícil, hein? Bacana ter uma vida consagrada como aquele homem de oração ali, aquela mulher de oração, mas é duro, hein? Quem disse que é duro? Eu vou dizer para você, duro é estar fora da vontade de Deus, triste é viver no pecado, triste é sofrer as consequências dos erros de uma vida não consagrada a Deus. Então, eu tenho ouvido por muito tempo esse discurso, sabe, de gente que busca Deus, mas busca Deus com tristeza, com peso, como se consagração fosse uma coisa difícil, pesada, que traz angústia. E a pessoa pensa assim, ter uma vida consagrada é triste, mas lá no céu a gente vai ter alegria. Não, uma vida consagrada traz alegria desde já, amém? Servir a Deus nunca é uma coisa triste, gente. Servir a Deus só traz alegria, traz resultados que vão trazer renovação espiritual, vão trazer cura emocional, vão trazer cura nos relacionamentos, vai fazer a sua vida ser uma vida edificante, uma vida que abençoa outros. Onde é que tem tristeza nisso? Amém? Olha, para ficar bem claro, tristeza para Davi foi passar pelo erro, quando ele pecou, quando ele teve que fazer,
fez aquele censo que Deus não queria que ele fizesse, e ele então teve que escolher a disciplina. Deus ainda deu a chance para ele escolher. Aquilo foi um processo triste, ainda que tenha resultado em algo bom de consagração. Mas o momento em que ele consagrou a sua vida, em que ele desafiou o povo a servir a Deus, em que eles edificaram um templo para Deus, isso não foi tristeza, foi grande alegria, grande júbilo. Então deixe bem claro no seu coração isso. Tristeza está fora da vontade de Deus. Tristeza é sofrer consequências do pecado. Consagração é algo que vai trazer renovo, alegria, vida. Jesus prometeu vida em abundância, não prometeu choro em abundância não. Amém? E Deus tem vida abundante para todos nós. Eu queria orar por você. Abaixe sua cabeça um instante. Eu queria que você tivesse um tempo para consagrar a sua vida a Deus. Eu sei que como Davi você já era um servo de Deus, já tem vida com Deus, já entregou sua vida ao Senhor, você está aqui porque você ama Deus. Mas talvez também alguns ainda não tenham dado esse primeiro passo. O primeiro passo da consagração, o primeiro passo para edificar um templo para Deus, é entregar o coração a Jesus. E aqui presencialmente, vocês que me veem pela internet, se você ainda não fez uma oração de entrega da sua vida a Jesus, convidando Jesus para entrar no seu coração, esse é o passo primordial que você não pode deixar de dar. As outras coisas não vão acontecer enquanto primeiro não entrar Jesus na sua vida. E se você quer que hoje Jesus entre na sua vida, entre no seu coração, quer fazer uma oração convidando Jesus para entrar na sua vida, eu te convido, levante a sua mão agora, porque nós vamos orar por você. Alguém aqui hoje quer entregar sua vida, seu coração a Jesus? Levante a mão para que eu possa ver. Ali existe uma pessoa. Você está entregando sua vida a Jesus hoje? Amém? Glória a Deus. Há alguém mais? Alguém mais quer dar esse passo e dizer: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, eu preciso de Ti. Há alguém mais? Levante a sua mão alto para que eu possa ver. Aí na internet, você que está vendo pelo YouTube, glória a Deus por essa vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus também, nós vamos orar por você agora. Eu queria convidar você que levantou a mão, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos por você. E se alguém mais está fazendo essa decisão agora, pode vir também. Se você ainda, se eu não vi o momento em que você levantou a mão, vem aqui e nós vamos orar juntos. Essa entrega é algo tão precioso, vai mudar a sua vida para todo sempre. Abre o caminho do céu para a eternidade na sua vida. Glória a Deus pelas suas vidas. Pode aplaudir mais uma vez. Quero que você faça essa oração junto comigo. Eu vou orar com você e você vai poder repetir, tá bem? Você que está nos vendo pela internet, faça essa oração junto conosco. É muito simples. É só deixar Jesus entrar. É só dizer eu quero e Ele vai fazer. Então ore comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu creio no Teu amor. Eu creio no Teu poder. Eu creio que na cruz o Senhor morreu no meu lugar. E hoje eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados, entre no meu coração, entre na minha vida, e de hoje em diante eu pertenço à tua família. Muito obrigado por Jesus morrer na cruz no meu lugar. No nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Por favor, Pastor Rubem, os diáconos que estão aqui vão acompanhar vocês para fazer mais uma oração para vocês. Acompanhem eles e depois você volta aqui para o culto. Vamos ficar em pé. Vamos cantar um cântico. A gente tem uns minutinhos ainda para consagrar nossa vida a Deus. Você já é do Senhor, mas Davi também já era do Senhor. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E houve um momento em que ele precisou tomar decisões, atitudes diante de Deus. E nós precisamos fazer isso também hoje. Amém? Consagre sua vida ao Senhor. Ore a Deus agora e diga para Ele. Diga para Ele que você quer edificar esse templo para Ele. Consagre sua vida a Deus. Talvez você não saiba nem muito bem como fazer isso, mas se você disser para Deus que você quer fazer e for sincero no teu coração, o Espírito de Deus vai começar a te guiar e te mover. Mas tome decisões, tome atitudes diante de Deus. Tire algumas coisas da sua vida, consagre outras para Deus.
Faça isso nessa manhã. Senhor, eu quero colocar a nossa vida diante da Tua presença para clamar por um avivamento, por transformação, por restauração em cada vida aqui, ó Deus. Nós somos templos do Teu Espírito, e essa é uma glória tão grande, algo tão maravilhoso que o Senhor fez por nós. Nós não podemos deixar isso passar como se não fosse nada. Pedimos no nome de Jesus que o Teu Espírito nos mova a uma atitude nova, a uma iniciativa, a decisões de consagração que vão fazer diferença daqui para frente, que vão fazer com que as pessoas vejam Jesus em nós, e assim nós estejamos vivendo uma vida que é um templo para o Senhor, uma vida consagrada, uma vida dedicada à Tua presença, à Tua obra, à Tua vontade, Pai. Obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos juntos aqui, por tudo aquilo que o Senhor faz no nosso meio quando nos reunimos. Obrigado pelo tempo maravilhoso de buscarmos a Tua presença em comunhão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar, vamos terminar esse tempo e declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Senhor, leva-nos debaixo da Tua bênção, da Tua proteção. Leva-nos debaixo da Tua paz, ó Deus. Leva-nos debaixo da Tua unção, para que em todos os lugares onde estivermos, a Tua presença seja manifesta através das nossas vidas também, ó Deus. Guarda-nos debaixo da Tua graça, do Teu amor, da Tua potente mão, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Tenha uma semana de vitória no nome de Jesus.